Graça, graça de Deus. Eu hoje queria conversar com você um pouquinho sobre graça. Quando eu converso com as pessoas sobre a espiritualidade, salvação, que no final das contas é o produto final do trabalho que a gente faz no ministério pastoral, uma das coisas que a gente constata logo de cara é a dificuldade das pessoas entenderem a graça de Deus. A forma como Deus salva, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter clareza, certeza da salvação em Cristo Jesus, mesmo sabendo que esse é o tema central da Bíblia, mesmo ouvindo a vida inteira sermões, até aqueles, principalmente aqueles que nasceram e cresceram no ambiente religioso, têm uma dificuldade gigantesca em lidar com a graça de Deus, de lidar com a certeza de que Deus se importa, de que Deus salva, de que Deus provê os recursos para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu tenho começado a acreditar de forma cada vez mais intensa de que o trabalho prático da vida pastoral tem mais a ver com conseguir transmitir para as pessoas os conceitos da graça e da salvação do que qualquer outra coisa. Questões administrativas, questões da pregação, questões da visitação, todas elas convergem e têm como foco, objetivo, propósito, apenas de alguma forma ensinar as pessoas a respeito da graça maravilhosa de Deus. É, E aí fica uma pergunta boa: você tem a certeza, você consegue ter a certeza da salvação em Cristo através da graça de Deus? É verdade que eu e você nos sentimos culpados pelos nossos pecados, e deveríamos, tá? Porque a Bíblia lida com bastante seriedade a questão do pecado. Em nenhum momento a Bíblia minimiza o impacto, a seriedade do pecado. Mas, embora a Bíblia deixe claro o impacto do pecado, o fato do pecado ser terrível, moralmente incompatível com o caráter de Deus, de ser uma afronta, uma sujeira, algo que destrói o ser humano e o mundo. Ao mesmo tempo, a Bíblia tenta deixar claro que a graça de Deus ela se mostra transformadora, completa e suficiente para toda a humanidade. O texto que me vem à mente quando a gente fala assim sobre graça sempre é Efésios 2, versos 8 a 10, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitos em Deus para as boas obras. Esse texto de Paulo, ele retrata de forma muito plena, né? Somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é pela graça em Cristo Jesus, tá? Eu fiquei pensando aqui em formas de tentar apresentar alguns conceitos sobre graça nesse vídeo e eu separei seis ideias que poderiam de alguma forma traduzir bem o conceito da graça. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer de antemão é que a graça de Deus não é o oposto do esforço, ela é o oposto do mérito. Lembre-se sempre disso. A graça não é o oposto do esforço, a graça é o oposto do mérito. Ela não combate o esforço humano. O ser humano vai continuar a se esforçar sempre. Esforçar-se na jornada da vida, na jornada da salvação, faz parte. É normal, tá tudo certo, tem que acontecer, inclusive. Envolve a vida, envolve um esforço gigantesco, uma dedicação gigantesca. Então, a graça nunca será algo que se oporá ao esforço. Afinal de contas, a jornada com Deus não é automática, ela não é fácil, simples. Não, ela envolve intencionalidade, ela envolve uma intencionalidade na mudança dos meus pensamentos, na minha forma de viver. Se antes eu vivia a partir de uma meritocracia humana, agora eu vivo a partir de uma graça divina. Então, há uma mudança que envolve um esforço, uma dedicação. Agora, veja,
em tudo isso fica evidente de que a salvação continua a ser sem mérito humano. Eu me esforço, mas não para a conquista de mérito. Eu me esforço para me conectar de forma mais apropriada ao Salvador. Eu me esforço para me colocar debaixo de uma circunstância, debaixo de uma realidade salvífica para com Deus, onde Cristo Jesus é quem oferece os méritos. É Ele quem oferece a razão da salvação. Então, é, no mesmo conceito que a Bíblia usa, né, eu não consigo receber como salário pela minha vida, como recompensa pela minha vida a salvação. O salário da nossa vida é a morte, porque nós somos seres humanos pecadores e a nossa vida é uma vida de pecado. Portanto, o salário da vida é uma morte, é a morte. Agora, o que nós recebemos por graça, por dom gratuito de Deus. E aí, ao recebermos por dom gratuito, nós recebemos méritos, méritos de Cristo, que, por sua vez, mereceria, e ele sim teria como mérito, a vida eterna. O seu esforço gera mérito de salvação. Nosso esforço é necessário, mas ele não gera méritos de salvação. Ele é importante, mas ele não é salvífico. Lembre-se sempre disso. O oposto da graça não é o esforço, o oposto da graça é o mérito. Agora, esse não é um dos 6 pontos, esse é apenas um conceito preliminar. Agora, dentro dos 6 pontos sobre a graça que eu queria desenvolver aqui com vocês, uma das coisas mais importantes é que a salvação é por graça e não de graça. Veja, a salvação ela é pela graça de Deus, mas ela não é de graça no sentido de nada custar. Ela teve um custo. Ela custou a própria vida do Filho de Deus que veio a esse mundo. Ela custou a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Custou sua vida. É, e lembre-se que Deus ele não perdoa pecados nesse sentido. Deus perdoa pecadores. Tanto que Deus não perdoa pecados que Jesus precisou morrer. O salário do pecado é a morte. A morte precisaria existir de qualquer forma. Morte para pagar o pecado. O único ponto é que, com a graça que Cristo nos oferece, a morte que é colocada para pagar o preço do nosso pecado não é a nossa, como era para ser, e sim a morte de Cristo. Então, querendo ou não, o pecado foi pago. Deus não perdoou o pecado, Deus perdoou o pecador que vai para casa justificado, porque Cristo morreu no lugar do pecador. Cristo deu a vida no lugar daqueles indivíduos que deveriam ter dado suas vidas para pagar o preço de seus próprios pecados. Então a primeira coisa é isso. Custou alguma coisa e Deus cobrou, mas ele não cobrou de nós, ele cobrou da pessoa de Cristo Jesus. Segundo conceito sobre a graça, que eu acho que é fundamental, é que a fé é um método e não um agente salvador. Quando a graça salva, nós somos salvos pela graça e não pela fé em si. A gente chama de salvação pela fé, mas a fé é um método de acesso à graça e não a graça em si. O conceito de fé na Bíblia, o conceito de fé é o conceito de emuná no Antigo Testamento, está lá em Abacuque 2, verso 4, né? O justo viverá pela fé, o justo viverá por emuná, que é aquela ideia de agarrar-se, de prender-se fortemente. A ideia é de alguém se afogando num rio, e então passa um tronco de árvore e você se agarra ao tronco, entendendo que o tronco é a única chance de salvação, é a única chance de sobreviver àquela inundação. Então é o êmuna, é a fé, é o método de se agarrar à graça de Deus, é a fé. É a forma pela qual nós acessamos a graça. Por isso que o texto que a gente leu diz: pela graça sois salvos mediante ou por meio da fé. Ok? A fé ela não é o ato salvador. Ela não é um ato meritório.
A fé é um método que nós acessamos a graça, é a forma pela qual nós acessamos a graça. Terceira ideia, tanto a graça quanto a fé são presentes de Deus. Lembra lá do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2? Hebreus 12, verso 2. O texto diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Veja, ele é autor e consumador da fé. Ou seja, na graça nós já sabemos que Jesus é autor, mas ele é autor também da fé. Nós somos salvos por uma fé que ele gera em nós. Dizia um professor amado, muito querido nosso, Amin Rodor, no curso de teologia, ele dizia que a fé é como apaixonar-se. O outro gera em você um sentimento. A outra pessoa gera em você uma percepção, uma emoção. A fé é como apaixonar-se. Essa emoção, esse sentimento que a outra pessoa gera em você transforma a tua vida e você começa a ter uma reação a essa pessoa. A fé é apaixonar-se por Deus de alguma forma. É por conta da graça de Deus, da beleza da sua santidade, da forma maravilhosa como ele cuida de nós, do fato dele ser o nosso Criador, que nós vamos desenvolvendo fé nele, porque ele se mostra confiável a nós. Então nós desenvolvemos fé nele. Quarta ideia é que não importa o tamanho da fé, o que importa é que ela esteja no lugar certo. Alguns de nós têm muita preocupação com o tamanho da nossa fé, porque a gente acha que a gente não tem uma fé grande o suficiente, que a gente não acredita no tanto que deveríamos acreditar. E mal nós nos lembramos de que o que importa mesmo não é o tamanho da fé, o que importa é que esta fé esteja no lugar certo, fixada no lugar certo. E isso nos faz lembrar, por exemplo, a parábola de Jesus do grão de mostarda, e quando Jesus fala de transportar um monte daqui para acolá, que se a nossa fé fosse pequena como um grão de mostarda, já seria suficiente para transportar esse monte. Então, o poder não está necessariamente no tamanho da fé, mas sim se ela está plantada no lugar certo. Se ela estiver plantada no lugar certo, ela é suficiente, porque é onde ela está plantada que determina a sua validade. Quinto ponto é que a salvação ela não pode ser pelas obras, porque senão nós teríamos alguma razão para nos gloriar perante Deus. Se a salvação fosse por nossas obras, nós teríamos do que nos gloriar perante Deus. E aí, eu gosto muito de um texto, né, do livro Fé e Obras, que diz assim, ó, no livro diz assim, que se nós juntássemos tudo que é bom, santo, nobre, belo no ser humano e apresentássemos a Deus, o resultado aos anjos de Deus, perdão, como se desempenhassem uma parte na salvação humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Já parou para pensar nisso? Se nós apresentássemos a Deus as nossas obras como uma tentativa de mérito, seria rejeitado como sendo traição. É basicamente assim. Eu basicamente estou dizendo assim, Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem para me oferecer, obrigado, mas não preciso. Os meus méritos, eles podem substituir os seus. Eu estou traindo o sacrifício tão grande de Cristo Jesus em meu favor. Por isso que a graça ela não pode ser substituída pelas obras, porque senão seria traição contra o próprio Deus. Sexto ponto. As boas obras são a consequência e não a causa da salvação. E eu gosto muito da frase, uma frase importante de um livro chamado 95 Teses sobre Justificação pela Fé, do Morris Venden. Eu não concordo com todas as abordagens do Morris Venden em relação à graça, ok? Não concordo com tudo. Mas esse ponto aqui assim, é perfeito para explicar a relação das boas obras com a salvação. Ele diz assim, olha, se nós formos salvos, será por conta da graça de Deus. As boas obras existirão,
mas não será por elas que nós seremos salvos. Se nós nos perdermos, será por rejeição à graça de Deus. As más obras existirão, mas não será por elas que nós nos perderemos. E aqui entra um ponto que é importante. Às vezes eu vejo muita gente fazendo essa confusão. Nós nos salvamos pela graça e nos perdemos pela rejeição da graça também. Tem gente que acha que a gente se salva pela graça, mas a gente se perde se a gente fizer más obras ou deixar de fazer boas obras. Não, a gente se perde se a gente rejeitar a graça de Deus também. Seja em qual plano nós estivermos, haverá frutos. Se eu estiver sendo salvo pela graça, haverá frutos da graça em minha vida. Se eu estiver me perdendo por rejeição da graça de Deus, haverá frutos dessa rejeição em minha vida. O ponto é que não são os frutos que salvam ou que faz perder. Não são os frutos, e aqui eu me refiro às obras nesse caso. Não são boas obras ou más obras que me fazem eu me perder. E sim a aceitação ou rejeição da graça de Deus. Por essa razão, é importante que a gente consiga enxergar a graça de Deus nessa perspectiva. E eu quero terminar fazendo uma citação de um texto do livro Caminho a Cristo, que diz assim, olha, é impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. O nosso coração ele é ímpio e nós não podemos transformar o nosso coração. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos eles têm a sua devida esfera de ação. Mas nesse caso, e eu me refiro ao caso da salvação, não são importantes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. Eles são incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E esse poder é Cristo Jesus. Por essa razão, fica com Deus. Coloca a graça de Cristo no teu coração. Guarda aí no fundo de você e viva de acordo com a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Deus abençoe você.